Oi, gente, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Para entender como que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, é importante a gente voltar a falar da Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial, ela modificou totalmente a vida das pessoas, tá? Principalmente das grandes potências. Essas grandes potências, elas começaram uma corrida imperialista. O que significa isso? Elas começaram a ir em busca de matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata. Então, para a gente entender os grandes motivos da Primeira Guerra Mundial, é importante a gente relembrar disso daí, né? Verificar que isso estava muito presente durante a partilha da África e da Ásia, como neocolônias, tá? Então, quais foram os grandes fatores que fizeram a eclosão da Primeira Guerra Mundial? O primeiro, eu posso dizer que é o imperialismo, que eu acabei de falar para vocês. Depois vem a questão do nacionalismo. Naquela época, em 1914 a 1918, estava muito forte a questão nacionalista, que é a valorização da cultura, da etnia de um povo. Então, esses países, essas grandes potências, elas estavam se fortalecendo muito e valorizando muito o seu jeito, o seu modo de viver, e praticamente odiava as outras pessoas, porque elas valorizavam somente o que era parte do país dela, parte deles, né? Então a questão do nacionalismo nessa época estava muito forte. E o outro motivo eu posso falar que foi a unificação da Alemanha. A Alemanha antes, ela era um grande império. E quando ela se unificou, os reinos se unificaram em uma só, ela ficou muito poderosa, e ela começou a ficar muito brava porque ela não fez parte da partilha da África e da Ásia, sendo que ela também é da Europa e também era uma grande potência, tá? Outro fato marcante foi que a França e a Alemanha, elas eram inimigas. Durante o grande império da Alemanha, existiu uma guerra chamada Franco-Prussiana, onde a França perdeu e acabou perdendo muitos territórios importantes para a Alemanha. Então isso já fez com que elas fossem inimigas desde o início, antes da Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra também estava com um pouquinho de medo da Alemanha, porque como a gente viu, a Inglaterra começou a Revolução Industrial lá, então ela sempre foi muito poderosa e sempre teve medo dessas grandes concorrências. Então, quando a Alemanha se unificou e ficou um país muito forte e rico, a Inglaterra já começou a ficar meio esperta com a Alemanha, com medo desses avanços. E a outra questão foi a do pan-germanismo, onde a Alemanha ela queria unificar todos os povos germânicos, e também do lado da Rússia o pan-eslavismo, onde a Rússia, apoiada pela Sérvia, ela queria juntar todos os povos eslavos que falavam essa língua, tá? Então tudo isso também está baseado no caráter nacionalista, né? Essa unificação de poder, de povos, é tudo relacionado ao nacionalismo, tá? Então, a partir desse momento, todos esses países começaram a se juntar em alianças, né? Justamente com medo de eclodir uma guerra. Então, teve aliança, né? Teve a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Depois, bem no inicinho da guerra, a gente vai ver que a Itália vai mudar de lado, porque é importante a gente saber que a Itália ela também não fez parte dessa partilha da África e da Ásia. Então, um dos motivos que ela entrou na Primeira Guerra Mundial foi só por causa disso. E aí a Rússia e a Inglaterra e a França começa a fazer a cabeça dela, que eles vão devolver os territórios e tal, e ela muda de lado bem no início da guerra, tá? E a Tríplice Entente, que é a França, a Inglaterra e a Rússia. E a Rússia também, a gente vai ver que em 1917 ela também vai sair da guerra devido ao socialismo que foi implantado no país e tal. Com todos esses motivos para ter uma guerra, uma Primeira Guerra Mundial,
os países eles começaram a se juntar nessas alianças e eles fizeram vários acordos de paz nesse período, que é chamado de paz armada, né? Mas na verdade essa paz armada era uma corrida armamentista que cada país estava tendo dentro da sua aliança. Então esses países internamente já estavam se preparando por uma guerra, né? Porque eles já sabiam que a qualquer momento podia eclodir uma guerra. E como foi o estopim? O que aconteceu para ter essa Primeira Guerra Mundial? Dia 28 de junho de 1914, o Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele foi assassinado. Ele foi assassinado pelos povos da Sérvia, tá? Aí, a partir desse momento, as alianças ficam sabendo disso e começa a Primeira Guerra Mundial. Bom, nesse momento, a guerra começa com a chamada Guerra de Movimento, que é uma estratégia alemã. Que consistia essa Guerra de Movimento? A Guerra de Movimento era uma guerra onde a Alemanha ia em busca de acabar com as suas inimigas. Então, primeiro ela queria acabar com o Ocidente para depois acabar com o Oriente, tá? E aí, através da Bélgica, ela tentou ir para a França, para detonar a França e depois ir atrás da Rússia. Mas a Inglaterra fica sabendo disso, manda seus soldados para lá e não dá certo essa guerra de movimento, tá? Depois que termina essa guerra de movimento, começam as guerras de trincheiras. O que são essas trincheiras? Eram aqueles buracos que eles faziam que ficava com arame farpado, metralhadoras. Na verdade, era uma guerra mais de defesa, onde ambos os lados ficavam nessas trincheiras esperando o melhor momento para atacar, tá? Então, ao mesmo tempo, eles se defendiam, claro. Naquela época, a Alemanha, ela era excelente em tecnologias de armamentos, tá? Então, ela fez um canhão extra longo. Os aviões também, nesse momento, ganharam sincronização de tiros. A Alemanha, ela também fabricou um balão onde soltava bombas, chamado de Zeppelin. Ela fez submarinos capazes de atirar em navios mercantes, que depois eu vou explicar. Então, ela era, assim, uma arma de destruição, tá? Ela só perdeu para a Inglaterra, porque nessa mesma época a Inglaterra inventou os tanques de guerra. Então, ela só perdeu para o tanque de guerra. De resto, era a Alemanha que fazia todos esses tipos de arma, tá? O que aconteceu? No início da guerra, os Estados Unidos ele ficou neutro, mas na verdade ele estava do lado da Tríplice Entente, porque ele mandava navios mercantes com alimento, remédio, ajuda, armamento, enfim. E aí a Alemanha ficou sabendo e afundou um navio dos Estados Unidos, né? Aí nesse momento os Estados Unidos entra efetivamente na Primeira Guerra Mundial. Então, em 1917, quando os Estados Unidos entra na Primeira Guerra Mundial, consegue desequilibrar totalmente a guerra. Por quê? Como ele estava na América, ele só mandava seus soldados, armamentos para a Europa e lá era a destruição, né? Então ele não teve muitas perdas nesse sentido. Pelo contrário, ele mandou toda a sua força para lá e conseguiu acabar com a Primeira Guerra Mundial. A partir do momento que acaba a Primeira Guerra Mundial, os países vitoriosos da Tríplice Entente, eles se reúnem na França, em Versalhes, e faz um tratado chamado Tratado de Versalhes, que marca realmente um fim da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado, ele responsabiliza totalmente a Alemanha pela guerra, tá? Então, a Alemanha, ela teve que devolver suas armas, teve que parar de fabricar armamentos, teve que ceder parte de seus territórios para os países vencedores, teve que pagar a indenização para os países vencedores.
Enfim, ela teve que perder várias coisas, parar de fabricar armas, né, de pesquisar essas tecnologias armamentistas. Enfim, ela foi responsabilizada totalmente pela Primeira Guerra Mundial. É importante a gente saber a importância que teve os Estados Unidos entrando na Primeira Guerra Mundial, porque ele não foi afetado. A gente vai ver que esse primeiro momento fez com que ele crescesse muito, porque como a guerra não foi na América, foi na Europa, foi ele que mandava dinheiro, empréstimo para a Europa depois da Primeira Guerra. Ele cresceu muito economicamente, ele ficou famoso, todos os outros países começaram a segui-lo, enfim, a gente vai ver isso depois. E também levar em consideração que a Alemanha, detonada, derrotada, arrasada, ficou com aquele sentimento de revanchismo, que a gente vai ver que o Hitler na Segunda Guerra Mundial trouxe isso à tona, tá? Bom, é isso. Se gostou, dá um like.